Muito bom dia, irmãos queridos, pessoas que participam conosco deste culto ao Senhor na Igreja Batista Monte Moriá, ainda nesta manhã de forma virtual. Todos muito bem-vindos a este momento de adoração. O convite é o de sempre, que você já tome a sua Bíblia e a prepare, e também o seu coração, para não ser um mero espectador, mas para ser um participante desta adoração ao nosso Deus. Nós estamos iniciando o culto ao Senhor. Participe conosco. Vamos orar, pedindo a Deus que nos conduza para esta devida participação e que Ele possa se alegrar com a sua adoração, com os nossos louvores, nossas orações. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Santíssimo, bondoso Pai Celestial, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome por ter preservado nossas vidas, por nos ter concedido uma noite de descanso, de paz, de livramentos, por nos estar despertando para um dia maravilhoso, onde o sol já banha, aquece a terra, e nós podemos contemplar em todos os acontecimentos do universo a revelação da Tua glória, Senhor. Neste sentimento, eu e todas as pessoas que nos prostramos diante do Senhor nesta manhã, pedimos que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, nos prepare para oferecer ao Senhor um culto em espírito e em verdade. Que o Senhor abra os nossos corações para recebermos também a Tua palavra, para orarmos como convém. Que o Senhor seja em tudo honrado e glorificado. Obrigado, nosso Deus, pela sua graça salvadora em Cristo Jesus, pelo seu Espírito Santo, enviado a nós para habitar no coração de todos que permitirem. Conduza-nos, Deus, por este Espírito. É o que nós te pedimos, orando, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Prepare a sua Bíblia. Nós estaremos usando hoje o texto de 2 Samuel, no seu capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Você deve tomar a sua Bíblia, porque nós sempre estamos transmitindo uma mensagem expositiva. Estaremos usando diversos versículos deste mesmo texto para fundamentar todos os pontos, os ensinos dessa palavra para nós desta manhã. Tome a sua Bíblia, já abra em 2 Samuel, capítulo 12. E nós vamos mais uma vez, então, orar agora de forma intercessória. Nos colocar nas brechas que Satanás abre neste mundo para afastar as pessoas de Deus, para levar com que as pessoas não se lembrem de Deus. Nós somos os responsáveis para estarmos nessas brechas. Vamos então estar orando como intercessores, como aqueles que clamam na mediação do nome de Jesus. Os enfermos nos hospitais, as pessoas nas emergências, nos corredores, sem o devido atendimento, que são milhares no nosso país. Vamos orar também por aqueles que estejam em situações terminais. Vamos orar pelo nosso irmão Jorge Augusto, internado. Vamos orar por aqueles que já foram restaurados na sua saúde. Vamos orar por consolação de famílias que perderam seus entes queridos.
Certamente, como todas as manhãs, milhares de famílias choram a perda de seus familiares. Vamos pedir que Deus as console. Orar pelos idosos nos asilos. Será que receberão uma visita hoje? Eles não sabem, mas estão na expectativa. Vamos orar pelos nossos governantes do mundo, do Brasil, em especial nosso presidente, todos os poderes, legislativo, judiciário, para que unam-se com humildade, sem vaidade, sem orgulho, sem ódio, para poderem governar nosso país de uma forma digna, aprovada por Deus. É nós que precisamos orar por isso, irmãos. Nós não somos formadores de opiniões políticas. Nós somos aqueles que devemos orar pelas nossas autoridades instituídas. Os formadores de opiniões ganham a vida com isto. Vamos orar por eles também, porque em verdade são promotores de muitas mentiras, muitas calúnias, são alvos da misericórdia de Deus. Vamos orar por eles. Coloque lá no seu coração os pedidos que você tem, agradecimentos. É hora de nós clamarmos ao nosso Deus por isso, para que Deus possa tirar também o pânico das pessoas. Vamos orar para que as empresas voltem às suas atividades normais, para que elas não tenham sofrido uma falência irreversível. Vamos orar para que as pessoas possam voltar, recuperar o seu trabalho, o seu emprego. Os homens precisam trabalhar para sustentar suas famílias, porque Deus assim decretou, que do suor do teu rosto comerás. Vamos clamar a Deus por isso, irmãos, pela paz mundial. Então, esses são os pedidos que eu enumero e acrescento aqueles que estão lá no seu coração. E aqueles que tenham passado despercebido ou não veio à nossa mente, Deus o sabe. O importante é eu e vocês nos curvarmos diante de Deus com fé e confiança nele. Faça isso onde você estiver. Se quiser ajoelhar, faça isso, ou da forma que puder. Santo Deus, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E nós precisamos pedir que perdoe os nossos pecados, porque sabemos que os temos em nossos pensamentos ou sentimentos, no mais íntimo do nosso ser. Mas nós estamos aqui arrependidos disto, nosso Deus, e te pedimos perdão por todos os pecados. E clamamos ao Senhor neste momento por estes pedidos que foram já enumerados, colocados diante do Senhor, aqueles que estão lá no nosso íntimo, no nosso coração, aqueles que estão lá também no coração das pessoas que participam conosco deste culto. Nosso Deus, por misericórdia, nós clamamos pelo agir poderoso do Senhor sobre todas estas causas e atenda-nos, Deus, segundo a tua justiça, a perfeição dos teus propósitos. Nós sabemos, Deus, que o Senhor pode todas as coisas. Para o Senhor tudo é possível, dentro daquilo que for dos teus propósitos. E é por isso, Deus, que nós te pedimos nesta oração. Dispensa o teu poder, os milagres, Deus, sobre estas causas por misericórdia. E nós incluímos nesta oração, pedindo ao Senhor
O Senhor que permitiu que este mal pudesse estar passando sobre a humanidade. Que Deus, se já é o tempo do Senhor, nós pedimos que o Senhor elimine, que o Senhor cesse o avanço deste mal sobre a humanidade. Que o Senhor nos salve, Deus, desta ameaça de morte, Pai. E faça com que o mundo volte a ter a paz, a liberdade de interagir, de trabalhar. Que as igrejas possam, Senhor, a partir de hoje, já voltando às suas atividades, continuar proclamando a Tua palavra. Nós te pedimos por essas bênçãos, Deus. Te suplicamos por tudo isso, orando ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. 2 Samuel, capítulo 12, de 1 a 7, abra sua Bíblia e vamos ler. Nesse texto está a base da mensagem de Deus para nós nesta manhã. Senhor, nós abrimos a Tua palavra. Reconhecemos a nossa providencial incapacidade de entendê-la, porque se tentássemos por nós mesmos, com certeza erraríamos pelos vícios da nossa mente, do nosso intelecto. O pecado nos faz viciados de pensamentos, de entendimentos. Por isso, Deus, nos despimos de tudo isso e pedimos que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento para esta palavra e que também abra o nosso coração para recebê-la e aplicá-la nas nossas vidas. A mim, Senhor, tenha misericórdia, que o Senhor possa dominar todas as minhas palavras, para que elas sejam pronunciadas tão somente vindas do Senhor. Eu oro por isso, em nome de Jesus. Amém. 2 Samuel 12, de 1 a 7. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar comer ao viajante, que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Até aqui a nossa leitura. Esse homem somos nós. Esse tema ou essa frase é meia estranha gramaticalmente, mas ao ser entendida, nós vamos dizer que ela está correta. Esse homem somos nós. Estamos diante do rei Davi,
um homem extremamente agradável a Deus, que agiu de forma obediente, fiel a Deus, mas que o seu lado humano, evidentemente, sobressaiu em muitos momentos do seu ministério, do seu serviço ao Senhor. E como a Bíblia não omite também as coisas que são erradas, esse texto nos narra esse triste episódio, aonde o rei Davi, o rei segundo o coração de Deus, que numa tarde ociosa, que deveria estar com os seus generais e soldados na guerra, porque esse era o costume dos reis, passeava ociosamente nas varandas do seu palácio, quando então deparou na visão, nos olhos indiscretos do homem pecador, uma mulher que espontaneamente tomava banho na sua casa. E aquele homem, Davi, foi atraído pela beleza daquela mulher. E os contextos nos diz que ele, usando da sua autoridade de rei, mandou trazer aquela mulher e, quem sabe, até a violentou e cometeu aí esse grande pecado que o profeta Samuel, usado por Deus, diante da insensibilidade de Davi, porque para ele estava tudo bem, usou essa parábola que acabamos de ler para mostrar a Davi que esse homem maldoso, maligno, que não teve piedade do homem pobre e tomou a sua cordeirinha, era ele, o próprio Davi. A didática divina do texto tem para nós, meus irmãos, o mesmo sentido e aplicação que teve para Davi. Por quê? Como somos pecadores, nós somos também sujeitos a quedas espirituais. Mas o perigo disto, o perigo da queda espiritual do crente, é a insensibilidade do pecado. Ou seja, o perigo do pecado do homem é quando o homem se torna insensível, como se ele não estivesse pecando. Isso precisa ser martelado nas nossas mentes, porque isso pode acontecer em muitas áreas da nossa vida. Nós não estamos isentos disso. Por essa razão, o tema proposto aqui: este homem pode ser nós, ou este homem somos nós, que podemos estar insensíveis a pecados que estão aí amadurecendo na nossa vida em diversas áreas. Podem estar ocultos, pode estar na nossa consciência, mas não admitimos, ou pode ser que eles estejam até mesmo ainda obscuro ao nosso entendimento. Então eu quero olhar para o texto e contextos aqui e tirar aqui as lições que nós precisamos saber. Em que áreas possivelmente nós podemos estar sendo este homem insensível ao pecado? E a primeira área que nós separamos aqui para a lição desta manhã, nós podemos estar sendo esse homem quando nós agimos pecaminosamente através das nossas posições de autoridade. O que é uma posição de autoridade? Todos nós temos posições de autoridades, por mais simples e humildes que temos, em algum momento nós somos Senhor. Isso é uma realidade. Então, nessas áreas, são áreas perigosas, que nós podemos estar agindo pecaminosamente através das nossas posições de autoridade. A semelhança do que eu já expus aqui sobre Davi,
que, usando dos seus atributos de poderoso rei de Israel, o rei segundo o coração de Deus, um Deus que abria os inimigos, as brechas nos inimigos para Davi ser sempre um vitorioso, um Deus que concedeu a Davi todas as coisas necessárias que ele precisava. Ele literalmente usou dessa autoridade para cometer esse tão grave pecado. E como disse, estava totalmente tranquilo na sua consciência cauterizada, insensível para o pecado. Irmãos, amigos, você tem usado a sua posição de autoridade que possa estar sendo de forma pecaminosa? Vamos pensar juntos sobre isso? Por exemplo, as pessoas que são constituídas autoridades hoje no nosso país, literalmente autoridades, os poderes da República, executivo, legislativo, judiciário. E os poderes pendurados abaixo um pouco de níveis. Será que essas pessoas não estão usando também de autoridade para cometer pecados? Que estão se sentindo superiores uns aos outros? Que têm prazer, que têm alegria de considerar uma vitória quando ele suplanta uma outra autoridade? Isso é pecado. Porque a Bíblia diz que nós devemos, no que depender de nós, viver em paz com todos. Isso é ordenança bíblica. E será que nós temos empenhado ou nos empenhado para vivermos em paz com todos? Ou nós estamos aí usando das nossas posições de autoridades para benefícios próprios? Isso é pecado. Lá na nossa área profissional, aonde você começa a trabalhar com dignidade, Deus vai te abençoando e você vai galgando posições e você chega a posições de supervisor, de um gerente, de um executivo. Isso pode te levar também a agir de forma pecaminosa, sendo que é perfeitamente possível ser qualquer executivo, homem poderoso, atuando com justiça, com amor, com compaixão, com paciência com as pessoas. Mas não é isso que nós vemos no mundo. Não só agora, em todos os tempos. A autoridade, a hierarquia profissional sobe na cabeça dos homens. E isso leva os homens a subir na cabeça dos outros, pisar. Isso é pecar usando a sua autoridade. Vamos pensar mais um pouco. Lá nas nossas casas, como autoridade de esposo, como líder, estabelecido por Deus para ser o chefe da sua família. Será que nós não estamos ou já usamos de nossas autoridades para agir pecaminosamente? Com a nossa própria esposa, com os nossos filhos? Naquela tradicional e maldita frase, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Isso é pecado. Você tem que chefiar, gerenciar sua família, administrá-la com amor, com compaixão, agindo para o bem dos seus descendentes, tão somente para o bem, e não para que eles sejam teus servos.
A Bíblia diz que não são os filhos que entesouram para os pais, mas os pais entesouram para os filhos. Nós somos servos. Se não formos, estamos pecando. Como marido, como pai. E os filhos, que também têm as suas autoridades. Aliás, hoje, filhos estão aí com uma autoridade muito notória, muito grande. Os filhos hoje estão praticamente dando as ordens nas suas casas, porque os pais perderam a autoridade, porque não agiram com justiça, não fizeram bem a sua parte. Estão aí escutando conselhos ajeitados dos nossos, com todo respeito, psicólogos e especialistas, de que o pai não pode corrigir filhos. Isso é mentira. A Bíblia diz que o pai tem a responsabilidade de corrigir os seus filhos, educá-los. Está virando os valores. Os filhos é que estão determinando, criando autoridade. Então, filhos, nisto você está agindo pecaminosamente. Seu pai, sua mãe, tem autoridade sobre você e não você sobre ele. E se você está fazendo isso, você está pecando contra Deus usando a sua autoridade. Então, são muitas áreas que nós temos observando isso aí, até mesmo na área eclesiástica. Porque eu ocupo a posição tal lá no meu rebanho, eu posso estar exercendo ali uma autoridade pecaminosa, injusta. Ok, meus irmãos, amigos, colegas, pastores? Hoje nós já temos até bispos e apóstolos. Particularmente, eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo na Bíblia pastores e servos. Mas não quero questionar isso. Cada um dará conta de si. A Deus, assim diz o Senhor. Mas nós precisamos exercer a nossa responsabilidade como pastores, como líderes do rebanho de Jesus. Nós não temos ovelhas. Nós somos chamados de trás dos nossos rebanhos para pastorear, apacentar as ovelhas que Jesus adquiriu com o seu sangue. Nós temos autoridade sobre elas, autoridade bíblica, autoridade da palavra, e não humana, pessoal. Até nisso, nós podemos estar pecando contra o Senhor. Sabe, queridos irmãos, ouvintes, quando nós agimos pecaminosamente, usando as nossas posições de autoridade, nós estamos contrariando as leis do reino de Deus. Por quê, meus irmãos? Nós sabemos que nosso Deus é onisciente. Ele sabe de todos os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas reais intenções, com referência à prática das minhas autoridades. E nós sabemos que as leis do Senhor, com referência à hierarquia, são diametralmente opostas às leis do homem. Nós estabelecemos leis hierárquicas que são opostas às leis de Deus. E eu leio com vocês, não precisa abrir o texto, nós lemos aqui, Jesus falando sobre isso, sobre as leis dos homens e as leis de Deus para os seus servos. Ouça comigo, Lucas capítulo 22, nos versículos 25, 26. Diz assim, Lucas 22, 25, 26. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles,
e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Ou seja, se você, eu, almejamos ser o melhor, o maior no reino de Deus, nós temos que ser aqui entre os homens o menor, como foi o nosso supremo mestre Jesus, que disse àqueles orgulhosos discípulos ali que o seguiam: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E eu vos declaro, vos ensino que façam como eu faço. Verso 27 diz assim: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Jesus estava ali servindo aos seus apóstolos. Jesus esteve lavando os seus pés como uma lição literal de humildade, não de coisas que possam ser celebradas hoje, mas ser praticadas hoje com humildade verdadeira. Lavar os pés naquele tempo era uma atitude de extrema humildade. Tanto é que a prostituta foi lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, de tanto que ela precisava, carecia do seu perdão, e que ela foi contemplada ali como um ato muito mais aceito do que aquele homem que oferecia um banquete para Jesus, mas não foi capaz de lavar os seus pés. Então você, pastor querido, povo de Deus, igreja amada, cuidado com as suas vaidades, com os seus orgulhos, principalmente nesse tempo de mídia, onde nós estamos vendo aí aparentemente muita vaidade. Cuidado com isso. Deus pode estar observando isso. Qual é o sentimento que você tem quando usa a mídia? É realmente uma dependência para transmitir a palavra de Deus às pessoas? Ou para se tornar conhecido entre os homens? Para se promover? Pode ter certeza que no reino de Deus não se promove assim. Pelo contrário, isso pode trazer sérias consequências. Portanto, nós estamos sendo esse homem quando agimos pecaminosamente, usando das nossas posições, seja até mesmo de pastores ou de apóstolos que você acha que é. Segunda coisa que nós podemos agir, podemos estar sendo esse homem, quando nós tentamos a louca tentativa de tratar politicamente nossos pecados. É o famoso politicamente correto. Se é correto politicamente, então está tudo certinho, porque a política é que manda em tudo. Não é no reino de Deus. Então, quando nós tentamos tratar nossos pecados de forma política, de forma de conversa, de ajeitação, nós estamos pecando. Nós estamos sendo aquele homem, Davi, porque ele tentou de todas as formas. Como político que ele era também, uma das virtudes de Davi era político. Ele tentou resolver o seu pecado. Resolver o pecado de forma política. E eu quero citar aqui algumas, no capítulo 11 desse mesmo livro de 2 Samuel, as atitudes políticas de Davi para tentar resolver o seu sério pecado contra Deus. Observe o versículo número 6 do capítulo 11, 2 Samuel 11, versículo 6 até o 10. A forma política que Davi tentou resolver o seu pecado. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Esclarecendo aqui, Joabe era o general, o comandante general do exército de Davi. Estava numa frente de batalha contra os amonitas.
E lá estava também o soldado Urias, que era esposo de Batseba, aquela mulher que Davi trouxe para adulterar, para violentá-la no seu palácio. Então, acontecendo isso, aquela mulher foi e se engravidou com aquele ato. Ela comunicou a Davi. Aí Davi, me atrapalhei politicamente. Vou resolver isso politicamente. Mandou, então, uma ordem para o seu general Joabe mandar Urias, o marido de Batseba, para ele. Vindo, pois, Urias, versículo 7, a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. O doce Davi, perguntando pelo seu general, pelos seus soldados. Verso 8, depois disse Davi a Urias, desce à tua casa, lava os teus pés, ou seja, desce à tua casa e lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Ou seja, Davi estava dizendo, Urias, vá para casa, dá uma lavadinha, joga lá um aromazinho, tal, tá? E eu vou te mandar aqui uma porção de carne, uma porção, um alimento, para você comer e se fortalecer e ter relações com a tua mulher. Verso 9. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. O posto de guarda ali do Palácio Real tinha acomodações, e Urias, como servo fiel, não vou para minha casa, sabendo que os meus companheiros estão na guerra, morrendo com fome e sujo. Eu vou dormir aqui mesmo. Verso número 10. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desce à tua casa, Urias? A tua mulher deve estar precisando lá de você. Davi insistiu politicamente, conversando com aquele homem, tentando convencê-lo. E prossegue no versículo 12. Quando mais uma vez Urias renegou ir para sua casa, Davi novamente chamou Urias. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, fica mais um dia, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Davi usou o último recurso que ele tinha politicamente. Convidou aquele homem, aquele soldado raso, para jantar com ele lá e embebedou. A você que anda pregando que o crente pode beber, olha esse texto. Qual é a consequência, o objetivo da bebedeira? Para tornar o homem fora de si, um anormal. Isso não é de Deus. E nem bêbado, Urias quis ir para sua casa e ficou ali. Então, meus irmãos, nós podemos concluir esse segundo ponto. A tentativa política de resolver pecados não funciona. Pelo contrário, ela agravou ainda mais o pecado de Davi. Preste atenção, isso agravou mais o pecado de Davi. Porque, resumindo tudo isso que nós lemos, foi uma tentativa de Davi dar uma falsa paternidade ao seu próprio filho. Olhe só, aquele filho que estava no ventre de Batseba era filho legítimo de Davi. Se Urias fosse relacionar com ela, aquela paternidade seria atribuída a ele. Então Davi estava ali tentando dar uma falsa paternidade ao seu próprio filho. Isso é grave. Isso é atitude de politicamente correto. Não, você foi lá, teve lá, então é com ela. Eu posso ter tido relação com ela, mas que ela engravidou foi de você. Naquele tempo não tinha DNA, não. Outra coisa que agravou o pecado de Davi, ele tentou ocultar a infidelidade de uma esposa. Sim,
Ele tentou ocultar a infidelidade de Batseba, que nós não sabemos se o seu relacionamento foi espontâneo ou foi obrigada. Isso não é relevante, mas o fato é que houve um adultério. E Davi tentou ocultar isso, agravou mais o seu pecado. Uma outra coisa que agravou, ele tentou perpetuar uma mentira a um filho e a um marido traído. Porque se aquela política de Davi funcionasse, aquela criança que nascesse estaria enganada a sua vida toda, chamando Urias de papai quando seu pai era Davi. E aquele esposo talvez vivesse o resto da sua vida enganadamente. Sua esposa o traiu e não revelou a ele. Tudo isso promovido pela política de Davi. Você tem sido político para resolver seus pecados? Isso não é certo diante de Deus. Pecado não se resolve assim, se agrava. E o último ponto que nós separamos desta palavra, que nós podemos ser esse homem, é quando nós, depois de todas as tentativas para justificar nossos pecados por nós mesmos, observem que até aqui Davi tentou resolver o seu pecado, o pecado denunciado por Natã, por seus próprios recursos. Esgotou-se todos os recursos políticos de Davi. Mais uma vez ele usou a sua autoridade para o último e extremado ou extremada forma de resolver o seu pecado. Quando nós apelamos para as atitudes extremadas, querendo justificar os nossos pecados. O que fez Davi após todas as tentativas loucas de justificar seus pecados por si mesmo? Aí nesse capítulo 11 responde a última atitude extremada de Davi. Versículo 14 do capítulo 11 nos diz assim: aquela manhã, né, Davi embebedou Urias, ele dormiu ali mesmo entre os guardas, e amanheceu o dia, aí Davi falou assim, não tem jeito, esse cara não vai para sua casa. Então eu preciso agir com extrema autoridade. Verso 14. Pela manhã Davi escreveu uma carta ao general Joabe e lhe a mandou pelas próprias mãos de Urias. A fidelidade de um servo, de um soldado fiel ao seu rei. Ele não abriu a carta. Carta que estava escrita o quê? A sua própria condenação. Verso 15. Escreveu Davi na carta dizendo: ponha Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. E o versículo 16. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes, ou seja, à frente de batalha. Verso 17. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Davi decretou a morte do seu fiel soldado Urias, para tentar encobrir o pecado que ele cometera usando da sua autoridade. O ato extremado de tentar resolver nossos pecados. O que agravou mais o seu pecado. Porque o que nós podemos ser levados pela loucura de tentar resolver nossos pecados através das nossas atitudes próprias. Por exemplo, como fez Davi, querer afastar de nós aquilo que pode revelar nossos pecados. Alguém sabe de um pecado que eu cometi muito grave. Eu sou pastor da igreja, eu cometi um pecado gravíssimo, mas que tem alguém que é testemunha disso.
Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de tirar essa pessoa da minha vida. Eu vou mandar para uma cidade distante, eu vou tirá-lo de perto de mim. Davi quis matar. Tudo isso são a caminhada louca do homem de querer justificar os seus pecados por si mesmo. Então ele quis afastar, ou nós podemos querer afastar de nós o que pode revelar nossos pecados. Por isso nós vemos aí hoje nossos governantes, quando se sabe dos seus podres, é preciso tirar aquelas pessoas de circulação, tirar fora deles lá, dando serviço, às vezes, até para as milícias. Isso tudo pecado, Satanás é capaz de fazer na vida do homem. Outra coisa que Davi fez gravíssima, que pode acontecer na nossa vida, não tenham dúvidas disso, ou não tenhamos, é envolver outras pessoas na tentativa de ocultar os nossos pecados. Joabe não tinha nada a ver com isso. E Davi o envolveu, o fez cometer um crime consciente. O Joabe foi também o assassino de Urias. Por quê? Porque Davi o determinou que o fizesse isso. E nós, irmãos, será que já nos utilizamos de terceiros para tentar justificar nossos pecados? Quando nós pecamos vergonhosamente, responsavelmente, o pecado é uma atitude responsável, pessoal. Nós vivemos culpando o diabo pelos nossos pecados. Não, o diabo lança-nos a isca, morder nela é eu e você que fazemos, é decisão nossa. O peixe só vai para as nossas panelas porque ele tomou a decisão de pegar aquela isca que nós jogamos lá no anzol. E assim somos nós. Então, vou usar aqui essa linguagem meia, sem essa de querer dizer, o pecado é que me fez pecar. O culpado é o diabo. O culpado é aquela mulher que se vestiu de forma atraente demais, que me fez perder a cabeça. O culpado é ela. Não, é você, eu. E nós não temos que estar envolvendo outras pessoas nos nossos pecados, pessoal. A mulher que se vestiu atraentemente, exageradamente, indecentemente para provocar lascívia, ela tem o seu pecado, vai acertar com Deus. Mas você ir lá e cantá-la, e desrespeitá-la, e fazer com que ela atraia seu marido, é você que é o responsável, não fui ela. Davi fez assim, e nós podemos estar sendo esse homem, sim, meus irmãos. Eu separo aqui a última atitude de Davi tentar envolver as pessoas, quando ele tentou, em última instância, legalizar algo que é ilegal para Deus. Ou seja, ter um filho por adultério. E Davi tentou contornar essa situação como última atitude dele, quando nós lemos lá nos versículos 26 e 27 desse capítulo 11. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Ou seja, ela chorou no tempo necessário, lá, tudo, respeitou os dias da viuvez. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Aquele filho que estava nascendo e que Davi estava ali tentando encobrir. Não, ele agora morreu, eu trouxe para casa, e aí eu possuí ela, e ela ficou grávida, teve um filho. Não, ele possuiu ela, o marido estava vivo ainda. Ele tentou encobrir mais essa vez. E o texto diz que isto foi mal aos olhos do Senhor. E nós sabemos, hoje nós não vamos falar sobre isso, nós sabemos as consequências disso. Mesmo ali desposando ela, aquele filho nasceu, mas Deus determinou que ele não sobrevivesse.
E ele adoeceu e ele morreu. Porque era o filho do pecado. Uma vítima do pecado de Davi. Mais uma vítima. Você percebe quantas vítimas o seu pecado, o meu pecado, os nossos pecados promovem nos nossos entornos? São muitos. Portanto, esse homem somos nós. Mesmo que a frase não esteja gramaticalmente correta, mas ela é exatamente isso. Esse homem que Davi disse deve morrer e deve pagar dobrado ou triplicado. Pode ser nós, irmãos. Pode ser você, ouvinte, que esteja usando de todos esses artifícios para tentar justificar os seus pecados pelos seus próprios meios. Isso é uma louca tentativa. Nós vemos então aqui essas atitudes diante de um pecado. Ela pode nos levar a ser esse homem. As atitudes que podem nos levar a esse homem. Nós aprendemos aqui. Eu sei que você entendeu essa mensagem, porque ela é do Espírito de Deus para mim e para vocês. Não fique pensando que eu estou falando isso para A, B ou C. Não, é para nós, é para mim e para vocês. Não pense isso. Não ocupe a sua mente, não use a sua mente politicamente para justificar, continuar com os seus pecados. Se você está sendo vaidoso, pergunte isso para Deus. Se você está usando a sua autoridade para pecar, se você está sendo político nos seus pecados, você não vai conseguir justificar os seus pecados. Pelo contrário, vai sempre piorá-los. Nós aprendemos que o pecado é como um abismo. E quanto mais você tenta sair daquele abismo, mais você vai se enterrando nele. Areia movediça. Recentemente nós tivemos um gado que atolou num lugar. E aquele animal à noite ele lutava tanto com as suas forças que quanto mais ele mexia, mais ele atolava naquele lamaçal. E foi fatal para a sua vida. Assim é o pecado. Quando nós tentamos nos espernear nós mesmos para fugir deles, nós vamos só afundando, aprofundando cada vez mais. Por isso a Bíblia, no Salmo 42, 7, nos diz que um abismo chama outro abismo. Ou seja, o abismo de Davi chamou outros abismos para Joabe, para Batseba, e para Urias, e para aquela sociedade, e para um inocente que estava no ventre daquela mulher, que pagou com a sua vida por causa da louca tentativa de Davi resolver seus pecados pelos seus próprios meios. Um abismo chama outro abismo. Ao flagor das águas Catatubas, todas as tuas ondas vagas passavam sobre mim. Então, Catatubas significa como uma torrente batendo constantemente sobre nós, ou seja, o pecado está sobre nós e todo dia aquela água cai sobre nós como um martírio que Davi sofreu muito com isso. Se você ler lá os Salmos 32, 51, que enquanto ele não confessou os seus pecados, ele não sentiu o alívio dessas catatubas sobre ele, apesar do Salmo 42 não ser autoria de Davi, ser dos filhos dos filhos de Coré. Então, meus irmãos, não faça com que o teu pecado gere outros abismos. Nós aprendemos, e eu quero aqui dizer, a única forma de nós acertarmos nossos pecados com Deus, de escaparmos da tortura do pecado. O pecado é uma tortura sobre o homem. É nós encararmos o nosso Deus em profunda humildade e arrependimento e confessar e tratar nossos pecados com Ele. Se você está vivendo um pecado na tua vida e tem sentido uma catatuba sobre a tua cabeça constantemente, e você tem esperneado para sair desse pecado, desista disso. Encare o teu Senhor. Como nossos pecados
Enquanto nós não encararmos aquele a quem nós ofendemos e a Deus, um esposo traído, uma esposa traída, só pode ser tratado o dia que o homem tomar a decisão. Eu vou encarar a minha esposa e dizer para ela, eu te traí. Para que você possa ir a Deus e dizer, Senhor, me perdoa por misericórdia. Não tente ser político. Não use essa autoridade. Senhor, nós somos esse homem, Senhor. Por misericórdia nos abençoa, para que nós possamos eliminar a louca tentativa de querer resolver nossos pecados por nós mesmos, mas que nós possamos encarar o nosso Deus e aos nossos ofendidos, atingidos pelos nossos pecados, para que com humildade e arrependimento possamos confessá-los ao Senhor e então receber o refrigério do teu perdão. Livra-nos, Deus, de sermos este homem, porque ele realmente merece a morte. Em nome de Jesus, oramos por todos nós. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe o teu dia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o seu povo por esta face da terra, agora e para sempre. Amém e amém.